Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão chegando, dizer que é uma alegria partilhar esse conteúdo com vocês, porque é um conteúdo verdadeiro e que muita gente se identifica. E eu fico feliz de estar causando impacto positivo, eu e o meu marido. Sem mais delongas, temos dois assuntos a tratar nesse vídeo. O primeiro, mesa proprietária. E o segundo, minha transição, e eu vou falar um pouquinho do vídeo que eu postei ontem, que foi um vídeo muito verdadeiro, muito intenso, e eu preciso falar um pouco sobre ele. Primeiro, vamos mudar a ordem, vamos falar primeiro sobre o vídeo. A primeira operação de uma nova vida. O que isso significa? Eu já sou operadora há um tempo, mas o mercado, o day trade, não era a minha fonte de renda primária. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação e eu amo demais a minha profissão e eu não pretendo assim abandoná-la 100%. Mas agora eu quero repassar o meu conhecimento que eu adquiri nesses 7 anos. O problema, da minha profissão, por que eu tô fazendo essa transição, galera? Eu vou falar em outros vídeos que eu tô montando aí um cronograma de vídeos que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu tive burnout. E para quem não sabe, é uma doença reconhecida em 1969 sobre a exaustão de trabalho. Sobre você adquirir vários sintomas que tanto psíquicos quanto físicos, e os dois juntos, que atrapalham sua vida toda. Então, se você não tem saúde para trabalhar, como é que você vai viver bem, né? Então, assim, acabei entrando aí no mercado financeiro. Primeiramente, eu até conversei isso com a minha psicóloga. Primeiramente, foi assim uma forma de ter algo a mais para conversar com o Márcio. Foi mais ou menos assim, a gente chegou aqui em Floripa, eu tinha largado tudo em São Paulo, minha carreira toda, e eu tinha que recomeçar aqui. E aí ele falou, vou te ensinar. A princípio eu falei, cara, eu vou aprender para talvez dar um suporte, sei lá, administrativo para ele. Só que no fim eu gostei de operar, eu gostei de me tornar isso aqui, E eu estou me tornando a todo dia. E acho que o Márcio sempre fala, todo dia a gente aprende com o mercado, então não vai parar, a gente não vai parar de se tornar operador, a gente vai sempre continuar aprendendo. E aí eu quis fazer essa transição, por quê? Porque eu tenho disciplina o suficiente para ser a minha própria chefe. Eu não preciso que alguém me diga, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se organizar. E isso é o que mais o mercado exige de você. Uma disciplina, uma constância, que ganhando ou perdendo você vai seguir um plano de trabalho ali. E eu falo lá em outro vídeo, o mercado só vai se tornar profissional para você só vai se tornar, na verdade, um trader profissional ou uma trader profissional quando você vê isso propriamente como um trabalho. Enquanto você vê ali como uma renda extra, não vai. E eu te digo por quê? Porque eu passei ali de outubro a dezembro do ano passado dedicada muito ao mercado. Foi os 2 meses assim que eu alavanquei assim e consegui ser consistente nos ganhos, sair positiva, foi bem legal. Mas por quê? Porque eu tava 100% focada. Então aí você vai falar pra mim, e pagar as contas? Por isso que você tem que fazer uma organização muito importante e ter suporte, Vamos ser sinceros, tem que ter rede de apoio. Tem que ter rede de apoio. Graças a Deus a gente é a rede de apoio um do outro, eu e meu marido, mas a gente tem que ter rede de apoio pra entrar nisso aqui. O vídeo que vocês viram, eu não cortei quase nada dele. Eu deixei, assim, eu podia ter deixado ali, tirado o áudio, e podia ter, mas eu queria que vocês vissem as minhas emoções. Teve um comentário que foi muito interessante, falou que eu não tava com a bolinha, eu também acho, mas eu teria tacado ela na parede mesmo. Aquela operação, galera, ela é uma operação que eu fazia muito. É uma técnica que o Márcio desenvolveu, ela tem a autoria do Márcio, só que eu personalizei.
É tanto que a gente deu o nome dela de Preciosa. Quem é nerd vai entender, né? My Precious. Meu precioso. Por quê? Porque ela é assertiva. Ele desenvolveu a técnica e eu desenvolvi ali uma forma de encontrar regiões dentro do gráfico que ela encaixasse muito bem. Então, como eu ia dizendo, basicamente a técnica funciona da seguinte forma. Vocês vão ver aqui que eu estou no gráfico do IndFood. Eu faço essas marcações quando o mercado está fechado. Por quê? Porque aí eu consigo fazer com calma, analisar pontos. E vocês vão perceber que a linha fica em pontos. Que pontos são esses, né? Possíveis consolidações no mercado. Possíveis preços que ele vai chegar lá e vai se manter. Ou não. Isso tudo, claro, são especulações. É uma forma de eu tentar enxergar e prever meus movimentos, não do mercado. Porque quando eu vejo que tem uma linha aqui, eu sei que eu fiz um estudo cauteloso do que aconteceu lá em 2008 no gráfico, e aí lá em 2025, no dia ontem, por exemplo, aí eu sei que no preço tal tem uma região forte, né? Então, basicamente, a técnica ela é muito simples, gente. E eu vou falar como eu aprendi. Como eu falei em outro vídeo, eu não vou ter exibicionismo de palavras, não. Aqui nesse canal você vai ouvir papo, feijão, arroz, acabou. Então, é 100 para 150. E é simples assim. 100 de gain, 150 de stop. Pronto. E onde que eu coloco ela? Extremos do gráfico. Eu sempre busco os extremos do gráfico. Por quê? Porque quando eu acho esse extremo, eu consigo deixar o meu stop muito bem posicionado. A técnica, eu não olho pro gain com mais ânsia, eu olho pro loss. Ele me preocupa. O gain é gain. O loss é que me preocupa. É ele que eu preciso saber o que eu vou fazer se chegar lá. E se vocês observarem no vídeo de ontem, tinha essa linha enorme, né? E essa linha, ela estava em 100 contra. Então, por exemplo, vamos supor, minha saída de gain era aqui no 220, né? Então, eu entrei, vamos supor, no 520. Lá no 620, se passasse do 620, aí eu protegia, colocava no 0 a 0. Por quê? Não sei, só sei que dá certo. Basicamente, eu comecei a acompanhar os candles. Comecei a acompanhar o movimento do mercado. Óbvio. O mercado, como o Márcio fala muito, é cíclico. Ele muda seus ciclos. E recentemente eu observei que ele não estava encaixando a Preciosa. Então eu estava tentando fazer o quê? O scalping que o Márcio faz. Eu aprendi, mas vamos ser sinceros, eu não sou o Márcio. E eu não consigo absorver 15 mil informações ao mesmo tempo. É por isso que no vídeo vocês escutam ele falando, faz o que você sabe. Porque foi essa técnica que me tornou consistente. E é ela que eu vou tentar encaixar novamente no mercado. Por exemplo, aqui, ó. Vamos na prática. Vocês estão vendo aqui essa linha pontilhada? As linhas pontilhadas, tá? É uma curiosidade. As linhas pontilhadas, elas são feitas no dia. Eu sei que aquilo é uma visão diária que eu tô tendo. Acabei de entrar no gráfico e vi, opa, vamos supor que o gráfico ainda estivesse aqui, ó. O preço ainda estivesse aqui. Opa, aqui ele travou. E aqui ele travou também. O que eu faria? Vendia. Porque ela é de exaustão. Ela é uma técnica que vai contra a tendência do mercado. Por quê? Não sei, perguntem pro genial do meu marido. Como eu falei lá no começo, é uma técnica de autoria dele, só que eu aprimorei as regiões, né? E aí ele até brinca, não sei como você consegue fazer essa porra. Eu falei, eu também não, mas a gente uniu o show agradável. Eu sou uma pessoa que me considero grafista. Não com essas coisas todas, assim. Eu consigo enxergar o gráfico. A minha vida toda, dentro dos hospitais, eu olho o gráfico de tudo. Então, gráfico, ele se comporta sempre de uma forma. Ele tem altas e baixas. E vai ser sempre assim. Em algum momento ele para. É simples. Gráfico é simples. Beleza?
Mas num geral, basicamente, a Preciosa é isso. Tá bom? Outro assunto que eu ia falar com vocês é a mesa proprietária, né? Então aqui eu já fiz aqui minha compra, né? A compra, na verdade, o que foi a compra? O teste. Eu vou fazer um teste, obviamente. E aí, o Márcio conhece, nós recomendamos. Por quê? Porque falando como uma gestora do nosso lar, né? É uma conta que a gente já recebeu, o repasse, deu tudo certo, etc. E como uma boa gerenciadora de risco, eu nunca ia orientar vocês a uma mesa que não fosse correta, né? Enfim, no vídeo que o Márcio postou, esse aqui, acho que é o penúltimo do canal, ele coloca na descrição o site, é Smart Prop, tá bom? Você vai fazer um cadastro, se você não tiver ainda, o suporte está sempre disponível se você precisar de ajuda. E aí você vai vir aqui em planos. Nos planos tem tudo isso aqui para você, tá? Então, basicamente, eu recomendo para as pessoas, que muita gente que comenta, né, a gente acaba ouvindo as histórias, lendo, aliás, as histórias, e muita gente ainda tem dificuldade em dizer, é hora de parar, é hora de continuar. Então a mesa, ela tem um sistema de travas também, que tem limite de risco diário. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei a Smart 1K, tranquilinha, 5 contratos, vou entrando, e detalhe, minha Preciosa, 5 contratos são R$100. R$100 não é o dia de muitos trabalhadores no nosso país. Isso é importante a gente pensar. A gente às vezes só pensa no volume final. Quero ganhar R$1.000 num dia. É possível? É. Mas, para nós iniciantes, por que a gente não vai ganhando de pouquinho em pouquinho? E aí, quando a gente puder, a gente só aumenta o contrato? Que é simples, galera. O valor final é só aumentar o contrato. Enfim, meta de aprovação R$1.000, tem que fazer R$1.000. Eu já passei numa dessa, né? Eu já passei com o Márcio uma de 25 contratos também. A gente já passou. E a máxima de risco diário 250. Então vamos supor, tô lá operando, tô num dia ruim, 250, acabou, eu não opero mais naquele dia. Então eu me travo e a plataforma me trava e é muito bom. E essa mesa, ela te fornece depois tudo que você fizer após ser aprovado. No simulador remunerado, você tem um repasse de 90%, mais bônus. Então, você tem 60 dias para passar nesse teste. E é bem legal, gente, de verdade, é bom. Faz o seu cadastro. Quando você fizer aqui, já entrou no meu, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, comprei. Comprei hoje, Smart K Profit One. Vou começar, e você tem o poder de escolher, tá, gente? O dia que você quer começar. Então, vamos supor, eu sei que eu vou estar, sei lá, de férias do trabalho no mês tal. Então, eu vou ter tempo pra investir nisso. Então, você pode colocar pra começar lá. E aí, você tem 60 dias pra passar. Fechou? Lembrando, coloque sua inteligência, sua força, sua energia em várias cestas. Porque quando você for ver, vai pingando. Tá bom? Essa é a ideia principal da mesa. E claro, né? Não é que não há risco, não existe isso no mercado. Mas não há risco para o seu capital principal, porque você vai estar operando na mesa proprietária. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, ótimo fim de semana. Muito obrigada por vocês, por toda a atenção, carinho e respeito comigo, com meu marido. Ficamos por aqui. Juízo e gerenciamento de risco, a disciplina inegociável, e a gente volta depois de andar na neve. Tchau!